consultoria. Me dá a campanha do Cruzeiro como visitante aqui, Andrezão. Taca ali pau na tela aí. Os jogos, tá? E aqui essa campanha, Dólar. A gente vai entrar nessa questão aí da confiança ou não no trabalho do Seabra, mas o retrospecto tá aí. 13 jogos com 3 vitórias, 2 empates e 8 derrotas com 11 gols marcados, 16 sofridos e um aproveitamento péssimo de 28%. É muito pouco, mas é muito pouco mesmo. E eu vou dizer uma coisa que eu falei lá no meu Instagram, não sei se vocês me seguem aqui, que eu falei no meu Instagram e vou repetir aqui. Para com esse papo de que o elenco não é tudo isso. Estão cobrando muito do Seabra, mas o elenco não. O elenco é bom, mas não é pouco, não. O elenco do Cruzeiro é bom e não é pouco, não. O Cruzeiro foi ao mercado com 200 milhões. Isso é o orçamento anual do Fortaleza. E tem o Ramiro da reserva na lateral direita? Isso aqui é um problema grave. Aliás, eu fico muito à vontade para falar, porque tem umas 3 semanas, você, Valu, tem uma boa memória, vai se lembrar quando eu disse aqui, o Cruzeiro precisa ir ao mercado buscar um lateral direito. Ou então arrumar soluções caseiras. Ou arrumar solução caseira. Isso é questão do departamento de futebol juntamente com o técnico também. Para quem limpou o elenco e tirou um monte de jogadores do elenco, jovens e não jovens, cara, desculpa, para quem tá querendo montar um elenco para brigar lá na cabeça, para quem tá afunilando aí no torneio sul-americano, a janela tá aberta, tem que buscar. Tem que buscar. Porque quando o William sai do time, é um Deus nos acuda. O Matheus Pereira também, mas aí se arrumar um reserva pro Matheus Pereira já é um problema muito, muito sério, né? Aí já é um negócio que Mas tem que ter um, Mas né? tem que ter. Ou uma solução caseira, como o Valu falou, ou então buscar no mercado. Porque é o seguinte, gastou 200 milhões, é o orçamento do Fortaleza, e ainda assim tem lá suas carências. Agora, apontar para esse elenco do Cruzeiro e falar, não é bem assim. É bem assim, sim. Não, mas o elenco é muito bom. O elenco é muito bom. O goleiro é um goleiraço, para mim, melhor do Brasil, espetacular. As laterais muito bem assistidas e a do lado esquerdo, então, nem se fala, com 2 bons laterais, aliás, 2 grandes laterais. Tem bons zagueiros. Tem um meio-campo que poucos times no Brasil têm. Aí você tem Lautaro. Aí você tem aqui o Arthur Gomes, você pode questionar. E você tem o Dineno, que é um exímio arrematador. Aliás, o Arthur Gomes está abaixo do Wesley o ano passado, que o Wesley, o torcedor, criticava que errava gols. O Gomes não tem aparecido nem para errar os gols que o Wesley errava, tá? Mas menos deixar bem claro. Não podemos colocar no mesmo patamar, né? Não, até porque o Arthur Gomes está abaixo do que o Wesley estava rendendo no ano passado. Abaixo do que o Wesley. Incrivelmente ele está abaixo. Eu acho não só abaixo do que está rendendo, mas abaixo, assim, no próprio histórico. Mas tá como bom, atleta, porque liberaram o Robert e o garoto João Pedro, acharam que esse elenco é suficiente e não trouxeram ninguém. Essa avaliação é do departamento de futebol, não adianta a gente apontar para outro caminho, porque são eles que decidem quem que vão ser, quem vai seguir no clube, quem não vai seguir e quem serão os contratados. Porque falar bem apenas do departamento de futebol, Matheus Henrique e o Wallace não precisa de falar, tá aí o que eles já mostraram. O Cruzeiro só tá na Sul-Americana graças aos dois. Então, por isso que eu digo e reforço mais uma vez, tem a participação do Seabra, tem o envolvimento dos jogadores, mas o departamento de futebol precisa de dar algumas satisfações também. Exemplo, quer mais uma? O jogo contra o São Paulo vai ser onde? Um jogo que pode valer, por exemplo... Brasília. Mas o departamento não se posiciona, não se mexeram, não disseram que era possível mudar. Então, assim, a fase boa é de todos, a fase ruim também é de todos. Só um ponto que é bem importante. No jogo de ontem, uma coisa que o Valu criticou ao Arthur Gomes, nem o Dineno, que eu gosto, tá? É um jogador que eu gosto, que eu acho que deveria ser titular. Ele aparece pra finalizar. Mas por quê? Porque o Cruzeiro não consegue criar, cara. E o jogador que eu falei que eu ia reclamar que ele não colocou ontem era o Kaique, que pra mim hoje joga mais que o Marlon. Eu prefiro, hoje, o Kaique ao Marlon. Então ele morreu com 3 jogadores, que pra mim são melhores do que 3 titulares que estavam em campo ontem, no banco de reservas. Ele tinha o Wallace, ele tinha o Jonathan Jesus e ele tinha o Kaique. Eu não sei porque esses caras não foram utilizados ontem. Eles nem sequer foram utilizados. A incoerência, ele falou que estava planejando utilizar o Wallace no segundo tempo. Não utilizou. Aí, quer dizer, tá desgastado? Não tem que ir pro jogo, cara. Então tira o cara do banco de reserva. Porque, eu vou repetir, o Cruzeiro não tem um time para se dar o luxo de deixar o Wallace no banco e de não utilizar no Campeonato Brasileiro 25 milhões de reais, que é o preço do Peralta e é o preço do Jonathan Jesus. E aí, quem que está sendo mais utilizado quando o Matheus Henrique, Romero, ou então o Matheus Pereira tem que sair, ou Barreal? Tem jogadores que têm um momento de declínio. O William está num momento de declínio muito grande, mas porque jogou demais. Aí, Seabra, cabe a você também. Eu não estou falando que o departamento de futebol não trouxe o lateral direito.
Você tinha que ter criado opções nos últimos 4 meses. Seja o Joseph, seja o Dorival, seja o Jonathan Jesus, treina aqui pelo lado direito, fechando como uma... O Vojvoda faz isso. Ah, mas não dá para comparar. Realmente não dá. O Vojvoda tem mais de 250 jogos. Agora, você está onde está, treinando o Cruzeiro, é para também achar soluções para sua equipe e para os jogadores como um todo. E tem que pedir para a diretoria também, né? Eu vou te chamar, te prometo, Dola, você e o Rep tá aqui. E eu. Ah, você não quer falar do Cruzeiro, você quer falar do Galo, então você vai falar daqui a pouco. Aqui, e eu.